sem aliviar, sem prescrição. Você continua porque dá. A série que não te tira de lugar nenhum. Autor, Jeto mais perto da ignorância. Palavras-chave: materialidade, corpo, trabalho, tempo, discurso, inteligência artificial, continuidade, sistema, ilusão de escolha, desempenho, limite, repetição, subjetividade, algoritmo, existência, escuta, colapso, condição. Resumo: você ainda acha que saiu, mas isso é só linguagem tentando se sustentar. A série Você Continua Porque Dá não parte de uma ideia, nem de uma teoria elegante. Parte de um incômodo mais baixo, a constatação de que a vida continua sendo sustentada no mesmo ponto onde sempre esteve, no corpo que precisa funcionar, no trabalho que organiza esse corpo e no tempo que não negocia com a consciência. Aqui Entity People, Karl Marx Limit. Entity People, Sigmund Freud Entido. Entity People, by Byung-Chul Han Continuação. A série não explica, não orienta e não resolve. Ela apenas repete o ponto até o discurso não se sustentar mais. Você continua porque dá. Introdução. Vamos começar errado mesmo. Você não chegou até aqui porque quis entender alguma coisa. Você chegou porque ainda está funcionando. E isso já diz mais do que qualquer teoria. A série que se apresenta aqui não nasce de um desejo de esclarecer o mundo, nem de organizar a subjetividade contemporânea. Ela nasce da falha dessas tentativas, da saturação de discursos que prometem consciência, autonomia, liberdade, enquanto a vida continua sendo mantida por estruturas que não dependem da sua compreensão. A ideia de sair do sistema, sair da Matrix, sair da alienação, virou estética, virou linguagem, virou produto. Mas o corpo continua, o trabalho continua, o tempo continua. E a materialidade não espera você terminar de entender nada. É nesse intervalo entre o que se diz e o que se sustenta que a série se posiciona. Não para explicar o impasse, mas para nomeá-lo sem anestesia. Corpo do texto. A primeira coisa que essa série desmonta é a fantasia de deslocamento. Você pergunta aonde, mas aonde pressupõe saída. E saída pressupõe que houve ruptura. Não houve. Você só reorganizou o discurso. Entity Movie, The Matrix Ertar. Mas ninguém percebeu o ponto central. Não existe fora limpo. O sujeito acorda e continua tendo que existir. Isso não é ficção, é estrutura. Entity People, Karl Marx a ilusão antes mesmo de existir tecnologia digital. Não é a consciência que determina a vida. É a vida material que determina a consciência. Mas você insiste no contrário. Primeiro acredita que pensa, depois tenta justificar por que continua. Entity People. Se Sigmund Freud nem o desejo você governa, mas se ainda fala em escolha como se fosse autonomia. E o sistema atual aperfeiçoou isso. Não te impede, te reprime. Pai Byung-Chul Han plora sozinho. Você não precisa ser controlado. Você precisa continuar. E você continua. A inteligência artificial entra nesse ponto, não como ruptura, mas como intensificação. Ela não cria uma nova lógica. Ela aprende com a lógica que já estava operando. Transformar vida em funcionamento. Transformar tempo em produtividade. Transformar sujeito em variável. A diferença é a escala. O que antes era trabalho, agora é dado. O que antes era experiência, agora é informação. O que antes era presença, agora é fluxo. Mas o onde não mudou. Você continua no corpo, na necessidade, na repetição. E aí entra a ironia que sustenta a série. Você pode entender tudo isso e continuar exatamente do mesmo jeito. Porque o problema nunca foi falta de consciência, foi limite. E limite não se resolve com discurso. Você pode falar de liberdade, mas tenta não continuar. Você pode falar de escolha, mas tenta não decidir. Você pode falar de consciência, mas tenta suspender o corpo. Não sustenta. E é nesse ponto que a série insiste. Não como crítica moral, mas como repetição estrutural. Você não está sendo enganado, você está sendo mantido. E o mais desconfortável, isso não exige que você mude, porque o sistema não precisa da sua transformação, precisa da sua continuidade. E isso você garante, todos os dias, sem perceber, sem parar, sem falhar. Notas do autor, MPI. Isso aqui não é orientação, não é aconselhamento, não é intervenção clínica. É um recorte crítico ensaístico produzido dentro do projeto Mais Perto da Ignorância, utilizando a persona da louca do rolê como operador de tensão discursiva. A função do texto não é aliviar, é desorganizar. Se isso te incomoda, é porque ainda está funcionando. E isso não é um problema a ser resolvido aqui. Alô?